Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 18 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. Aqui na parte de baixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado e aproveite para desfrutar de todo o conteúdo existente, principalmente na parte de aprendizado. Na análise de hoje eu vou falar aqui do Ibovespa, depois disso venho aqui abordando ali o mini índice e o mini dólar. Na sequência, depois do mini índice e mini dólar, venho falando aqui de PTR4, Vale 3, PTB3, BPAC 11, CSMG3, ALPA 4, CVCB3, BBDC4, GOL 4, GOAL 4 e MGLU 3. Antes da gente iniciar a nossa análise, rodando aqui a vinheta, e aproveite para deixar já seu like, seu joinha aqui nessa análise, se ela no decorrer dela for útil para você de alguma forma. Então vamos lá, começando então a nossa avaliação aqui, tirando aqui essa tabela, começando aqui a falar primeiramente do Ibovespa, que terminou o dia com indefinição, mais 0,03%. Conseguiu ali pelo menos manter-se rompendo com a questão do rompimento aqui, mantendo seus candles ascendentes no gráfico diário. Já mencionei aqui, se tiver também movimento para baixo, ainda mantém um viés de alta. A tendência de alta só basicamente vai ser anulada se acontecer algo assim, um movimento de queda e perder esse fundo. Ou seja, vir para baixo dos 119.458. Quando isso não acontecer, seguimos apontando mais para cima, e lembrando que o mais para cima é resistência na faixa de 125 a 125.323, máxima histórica. Seguindo para os futuros, lembre-se aí do joinha, gráfico de 60 minutos, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, cai, sobe, pivô de alta, mas não ganha força, volta aqui para baixo, então está dentro de um movimento de queda. Se abrir caindo, continua olhando para quê? Para venda. Por que para venda? Porque se abrir caindo, perdendo essa região aqui, girou topo descendente ou pivô de baixa, fica mais para venda. E se abrir subindo e gerar topo descendente aqui para baixo da média móvel 3 períodos, também dá para se buscar vendas. Lógico que vai ficar atento nessa região de suporte aqui por volta dos 122.900 até um patamar de 122.780. Abaixo dessa região, no próximo pregão, foco em venda de day trade no mini índice, topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos. Para voltar a ficar interessante para compra, o ideal é que aconteça um retorno do preço para cima desse nível, que é um nível lá que aqui era um topo, ficou um pouco tempo acima, aqui também ficou pouco tempo acima, aqui testou como resistência, aqui testou como resistência, aqui tem um suporte que foi testado. Enfim, uma faixa de preço ali importante de 123.265 a 123.325. Caso aconteça retorno do preço para cima dessa região em fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou 5 minutos, aí sim apoia a operação de compra, que é basicamente gerar um sinal de alta aqui no dia 60, um gráfico de 30 minutos apoiando, ou seja, um fundo ascendente para apoiar mais a operação de compra se abrir aí subindo. No dólar nós temos um dia aí de queda de 0,35%, com candle descendente, máxima e mínima inferiores a máxima e mínima do pregão anterior. Então, enquanto não reverter também essa sinalização negativa, enquanto não voltar para cima ali da média, principalmente para cima desse fundo aqui, o viés um pouco mais de baixa. A superação, logicamente, da máxima de hoje, 287,5, cria-se um viés mais positivo em termos de intraday. Por quê? Porque olhando aqui, ó, bagunça, igual a bagunça que aconteceu aqui, ficou um tempão bagunçado aqui, perde essa região, não gera nova mínima, está tentando se recuperar, gerou topo descendente, mas não vai. Se abrir subindo, superando isso aqui, ó, as sinalizações de alta para cima da região dos 277, fundo ascendente, pivô de alta, um gráfico de 10 a 5 minutos, já seria legal. Melhor ainda se for acima dos 283,5, né, para gerar as operações mais na ponta compradora. Se olhar para um gráfico de 10 minutos, ó, tem essa região, abriu subindo, gerou sinal de alta acima desse nível, dá para ainda buscar a operação de compra tentando pegar um movimento até 283,5. Se no decorrer do próximo pregão os sinais de alta já for acima de 277 ou 283, melhor ainda para as operações na ponta compradora. Para venda, ideal é abaixo dessa região. Quando eu falo ideal, é ideal no sentido de tendência, de expectativa maior de entrar vendendo e ter um movimento um pouco mais relevante para baixo. Topo descendente para baixo dos 252. Dá para se buscar a operação de congestão? Dá.
caiu aqui, veio aqui, bateu nesse patamar, superou a máxima do que no anterior, possibilidade de buscar na compra voltando para os 267. Ou seja, testou o suporte 252 igual aqui. Testou o suporte 252, que tem ali alguns pontos de teste, que é o nível de suporte, bate aqui, gera superação da máxima que no anterior, possibilidade de arriscar a compra para tentar sair na zona de resistência. E aqui agora, se também viesse aqui, ó, bate aqui nessa região, perde a mínima do que no anterior, é outra alternativa para tentar pegar o movimento para cá. Então é uma estratégia de congestão que é possível executar aí no dólar no próximo pregão, caso fique encaixotado aí nessa faixa de preço que eu acabei de falar, de 267 a 252. Ações, PTR4, pregão de hoje, queda de 1,16%. Quem está posicionado na compra no swing trade, perda da mínima do pregão de hoje, reforça a chance de saída numa posição comprada, pelo menos stop de proteção de lucro. E aumenta, logicamente, a probabilidade de se ter algo mais para baixo e favorecendo o quê? Um planejamento de compra de swing trade mais abaixo. Então, só vejo compra dentro da minha metodologia para swing trade depois que acontecer algum movimento de correção no gráfico diário, ou de correção no tempo, no preço ou no tempo, para se buscar ali uma compra de pivô de alta ou de fundo ascendente. São as duas alternativas no primeiro momento para entrada em PETR4, visto que a ação está dentro de uma zona de resistência aqui, ó, dos 26,44 a 26,64 pelo gráfico semanal. Próximo ativo, Vale 3, tem um pregão aí positivo, alta de 1%, gerou um fundo ontem, hoje confirmou a sustentação do preço acima da média, segue dentro de uma tendência de alta de curto prazo, fundo ascendente. Para quem está comprado, mantém o stop abaixo aqui da mínima desse fundo, se a compra é do swing trade, que é de curto prazo, e aguarda pelo menos mais um pregão. Por exemplo, se o próximo pregão fizer isso aqui, saída na perda da mínima desse candle a partir do pregão de quinta-feira. Se fizer isso aqui para cima, saída no pregão de saída assim, né? Stop reposicionado na quinta-feira para baixo da mínima de quarta-feira. Então, independente se a mínima de amanhã, de quarta-feira, for para baixo da mínima de terça ou para cima, o stop reposicionado pode ser reposicionado para baixo da mínima de quarta-feira a partir de quinta-feira, então, ou seja, aguardar mais um pregão para quem está comprado no swing trade em cima de Vale 3. O próximo ativo a ser falado, PTBL3. PTBL3 bateu no objetivo no pregão de hoje, foi até um pouco além do objetivo, foi lá nos 14,04, terminou um candle aqui de queda de 1,18%. Então encerramos a nossa posição comprada na PTBL3 e colocando aqui os dados de encerramento dessa operação. Deixa eu colocar aqui na tela os dados de encerramento dessa posição, não tinha colocado aqui antes. Pronto, agora sim, 14,58% o encerramento dela de ganho e gerou basicamente 1% de crescimento do capital total, essa operação da PTBL3. Uma compra que a gente tinha feito aqui nesse pregão, enrolou e ganhou força para cima. Aí eu fui só ajustando o stop. Até teve comentário no meu Instagram, porque você não sai da posição que está enrolado assim. O que eu costumo fazer é ir colocando stop, ajustando stop, não vou exigir mais ou na questão de baixar o que eu quero em termos de objetivo, reduzir o tamanho do objetivo. Então eu prefiro ir ajustando o stop até que a posição seja encerrada, ou batendo no objetivo ou acionando o stop da posição quando ela começa a ficar enrolada aí nos primeiros pregões. Próximo ativo a ser falado, BPAC11. Terminou o pregão de hoje com queda de 1,27%. Já tem um movimento de subida. Fechou ontem acima do topo e hoje não consegue fechar acima. Se permanecer acima, fecha abaixo. A gente vai avaliar amanhã na questão de reposicionamento de stop dessa operação. Então tende a ter um stop mais curto nessa operação. Já gerou aqui alguns dias de subida e esse sinal aqui em cima de zona de resistência é um sinal mais negativo, chamado até de nuvem negra. Padrão de reversão dos candles, que se perder a mínima do pregão de hoje, aumenta um pouco mais a chance de ter um movimento para baixo. E qualquer mudança do stop que é feita nas operações recomendadas, todas elas recomendadas dentro do aplicativo DVInvest, acessa lá o aplicativo, a PTBL3 é uma recomendação lá dentro do aplicativo DVInvest. BPAC11 também recomendação aqui, na superação dessa máxima aqui, o ativo está indo no movimento de subida. Então stop nessa posição, stop de proteção de lucro, ou seja, para sair com algum ganho, qualquer reposicionamento que venha a ser feito aí nesse papel.
Outra ação para ser falada aqui depois de BPAC 11, eu vou falar agora de CSMG3, que terminou o pregão de hoje com alta de 0,46%, veio aqui bater no gap, assunto que eu vou inclusive abordar no meu perfil no Instagram. Então dá uma olhada lá, dá uma conferida, um post bem legal que vai sair hoje aqui no meu Instagram. Dá uma olhada lá, que a ideia é agregar valor em diferentes canais aqui de distribuição de conteúdo que eu estou fazendo, tanto YouTube e Instagram, gratuitamente. Aqui nesse ativo, o que é importante para a nossa operação? Romper essa máxima. A partir desse momento, assim, a tendência é que amanhã a gente comente aqui, informe para reposicionar o stop abaixo da mínima pregão de hoje. Não seria mais interessante ter algo mais para baixo aqui? Se acontecer algo mais para baixo, acionar o nosso stop e depois gerar um sinal de subida, é algo que eu posso voltar para dentro da posição comprada. Próxima ação, Alpa 4. Terminou o pregão com queda de 1,37%. É outra ação também para avaliar aí a reposicionamento de stop. Basicamente um stop de proteção de 0 a 0 quase, né? Uma entrada aqui nessa superação de máxima. Se perder essa mínima aqui seria um topo descendente. Então algo para olhar com carinho o próximo pregão, no sentido de se gerar isso aqui, topo descendente, aumenta a chance de ter uma enrolação aqui do movimento de subida, ficando com a tendência indefinida no curto prazo. CVCB3, que está com a tendência indefinida no curto prazo, mas enfim, terminou o pregão ainda com alta de 0,6%, aqui a tendência indefinida é isso aqui, um formato de triângulo simétrico, precisa romper isso aqui e melhor ainda isso aqui, para ganhar força a favor da nossa operação de compra. Já são 3 pregões aqui. Candle ficou muito pequeno para jogar o stop aqui embaixo dessa mínima, mas a gente vai avaliar com carinho aqui o próximo pregão, para abertura do próximo pregão, para informar possível reposicionamento de stop em CVC B3. Próximo ativo, BBDC4, Bradesco, bom fechamento, alta boa de 1,6%. Seguimos comprado no papel, belo fechamento. Logicamente que a tendência é também ter reposicionamento de stop no ativo, ou seja, não deveria mais voltar para baixo dessas mínimas aqui, já tem uma região toda de suporte bem posicionada. E para quem quiser um stop mais curto, abaixo da mínima desse pregão. Então qualquer mudança de stop, lembrando, sempre vai ser comunicado aqui, ó, dentro do aplicativo DV Invest, seja para quem, se você tiver iOS, Android, você vai receber no seu celular e também você vai receber no seu desktop. Basta acessar lá dvinvest.com.br e clicar em login e usar o mesmo login que você usa para o aplicativo, logar no seu navegador. Você vai ter acesso também às notificações pelo seu navegador. Gol 4. Estamos comprados no ativo, teve um pregão aí de alta de 1,43%, chegou a estar melhor no dia, né? Chegou a estar batendo aqui com alta de quase 3%. Conseguiu aqui fechar acima desse patamar. Está dentro do movimento de subida, não seria legal voltar para baixo dessa mínima, então ponto de avaliação aqui de jogar o stop ou aqui embaixo ou aqui abaixo dessa mínima, onde tiver uma proteção um pouco maior olhando para um gráfico de 60 minutos, que a gente está olhando com mais carinho essa questão, de olhar para um gráfico de 60 minutos, ver se tem algum fundo ali que possa posicionar o stop. Mas o ativo segue dentro de uma tendência de alta de curto prazo, por enquanto não teve alteração em relação ao stop da posição. Goal 4, recomendação de compra no pregão de hoje, fechou basicamente no preço recomendado, a ação está dentro de uma tendência de alta, aqui chegou, gerou o fundo ascendente, volta, bate ali, entra na região de gap, na região de topo anterior, volta a fechar acima, foi acima da média, hoje não voltou para baixo, então devido a isso, tentativa de pegar um movimento que venha a romper essa máxima aqui, ou pelo menos testar, porque já dá para, se chegar a testar, já dá para trabalhar com stop de proteção de lucro. Se chegar lá no 16,38 a 16,42. Recomendação da compra da Goal 4, passando aqui os dados para que vocês possam anotar, registrar. 15,71 a entrada, está 15,69 o preço dela no fechamento aí de hoje. 15,05 é o ponto aí de stop da operação. Risco de 4,2%. Alocando aí objetivo em R$17,03 e alocando aqui 12% do capital total nesta operação. Depois disso, vou falar aqui agora de Magazine Luiza, MGLU3. Pregão de hoje foi lá em cima, chegou a ter alta aí boa de quase 3%, igual ao Gol, e terminou com alta de 0,58%. A ação, depois que bateu nessa mínima aqui, está fazendo um processo de lateralização, uma correção mais no tempo e segue respeitando o que? Essa região de fundo anterior aqui, ó.
bate lá e volta para baixo, e respeitando a média também. Então, enquanto não tiver nada para cima dessa laje aqui, desse teto, dessa resistência, não vejo alternativa de abrir compra no papel, não vejo um rastro, algum registro aqui no gráfico que represente força por parte dos compradores. E por esse motivo, prefiro não tomar risco no papel, visto que a tendência no gráfico semanal é de baixa e a do gráfico diário também é de baixa. Estando comprado, aqui pode deixar o stop. Poderia até subir para baixo da mínima do pregão de hoje, mas dá para deixar o stop aqui. Se está comprado no curto prazo, dá para deixar o stop em R$ 18,72. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento do pregão. Um grande abraço e até a próxima.